Olá, abduzidos! Não, pera, não é isso. Olá vocês, estamos de volta em mais um vídeo deste canal. Eu sou Paloma e hoje nós vamos conversar porque tem projeto novo. Então, gente, deixa eu começar do começo pra explicar pra vocês por que é que eu surgi com esse projeto novo, né? Qual é a ideia, qual é esse projeto, qual é o nome, como vai funcionar, tudo. Esse vídeo vai ser um vídeo explicativo porque é o primeiro do projeto, então senta que lá vem história. Eu sou nova aqui no Booktube, eu tenho menos de um ano de canal e eu tenho uma base de inscritos maravilhosa, mas ainda meio pequena. E eu comecei a reparar que muitos dos booktubers pequenos não têm tanta oportunidade de participar de projetos, a não ser que essa pessoa faça projetos. E isso começou a me incomodar porque eu gosto de participar de projeto com outras pessoas, eu gosto de ser chamadas para fazer outras coisas que não só as minhas, não é mesmo? Eu comecei a sentir um pouco de falta de ter essa colaboração, sabe, entre booktubers. Por isso é que eu decidi criar um projeto, já tem algum tempo que eu quero fazer. Não é uma ideia completamente original minha, mais pessoas já fazem esse tipo de projeto. E eu vi, assim, que tá fazendo bastante sucesso lá na gringa, então eu pensei que seria muito legal também trazer aqui pro canal. E eu estou falando do projeto Fala Que Eu Leio. Eu sei que esse nome não é tão legal, tão original, mas quando eu comecei a pensar em nomes pra colocar nesse projeto, esse grudou na minha cabeça e não saía de jeito nenhum, então no final decidi usar mesmo, no sentido de eu vou convidar amigos, booktubers e também não booktubers se as pessoas toparem, pra aparecerem aqui no canal me recomendando até 3 livros. Desses 3 livros eu vou escolher 1, 2 ou 3 para ler durante aquele mês. E vai ser uma surpresa tanto pra mim quanto pra vocês, porque vocês não sabem quem vai ser, vocês não sabem quais vão ser as indicações, então vai ser tudo uma surpresa. Nesse primeiro vídeo que eu estou sentada aqui gravando, eu vou apresentar pra vocês a pessoa que vai falar, vou apresentar o vídeo da pessoa, as indicações dela no caso, né, porque a pessoa vai me indicar os livros nesse vídeo, e a partir desse momento eu vou começar a fazer vlogs de leitura comigo lendo esses livros, essas indicações que a pessoa do começo do vídeo me deu. E no final eu trago pra vocês a minha opinião geral do livro ou dos livros, né, o que eu consegui ler. Eu espero que tenha ficado claro, mas vocês vão entendendo, tá, conforme a gente for fazendo os vídeos, o projeto e tal. Eu só queria me explicar realmente porque eu sinto muita falta de participar de outros projetos com outras pessoas e como ninguém me chamou pra nada, eu decidi criar um projeto onde eu chamo as pessoas pra participar comigo. Foi uma forma que eu descobri de me socializar um pouco mais. E a primeira convidada do nosso projeto é uma pessoa, gente, maravilhosa. Ela começa a falar nos vídeos, eu já tô com um sorriso no rosto, porque eu sou super fã. É a Gisele, do Abdução Literária. Eu entrei em contato com a Gi, pedi pra ela fazer um vídeo pra eu passar aqui nesse vídeo também, com as indicações dela. E eu tenho o vídeo aqui. Eu já assisti, tá? Porque eu queria saber como é que ela tinha feito e tal, porque a partir do vídeo dela eu vou falar com as próximas pessoas, então tudo nesse vídeo é experimental, pra que eu decida a melhor forma de andar com o projeto daqui pra frente. Eu estou com o vídeo aqui, eu vou assistir novamente o vídeo com vocês, então vocês vão assistir o vídeo e eu também vou assistir ao mesmo tempo, pra gente comentar um pouquinho sobre as escolhas da Gi. Olá pessoal, eu sou a Gisele do canal Abdução Literária e a convite da Paloma eu vim então recomendar 3 livros favoritos para ela ler. Eu não sei se ela vai ler esses 3 livros na sequência ou se ela vai escolher um deles para ler, né? Espero que ela leia todos. E assim, que responsa, né? Eu fiz essas escolhas assim com muito carinho. Eu sei que ela não tá muito na vibe de ler livros de calhamaço, então assim, eu fiquei me coçando pra não colocar um calhamacinho de fantasia aqui, mas eu consegui me conter. E eu coloquei 2 livros que são assim, favoritos da vida, e um outro que não chega a ser favorito, mas é um livro muito especial e é divertido, e eu acho que ela vai gostar. Então bora lá, eu vou mostrar pra vocês então quais foram as minhas escolhas pra ela ler. O primeiro, gente, é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Escolha. Esse livro aqui que é tudo pra mim. Ele ficou no topo das minhas leituras do ano passado, né? E foi uma leitura muito especial que me surpreendeu, que eu não esperava gostar tanto. E aqui a gente acompanha uma garotinha chamada Kaia, que ela é abandonada pela família e ela é meio que acolhida pela natureza do lugar onde ela vive, né, que é um brejo. E a gente acompanha então a jornada dela sobrevivendo sozinha. Em paralelo a essa história, a gente também acompanha ali a investigação de uma morte, né, que a gente não sabe se foi um assassinato, se foi um suicídio.
Mas essa história aqui ela é muito especial pra mim porque ela fala sobre abandono, sobre preconceito, sobre resistência. E eu sempre tô recomendando esse livro pra todo mundo, ele é realmente muito especial. Então eu espero que ela goste. A segunda recomendação, então, é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Esse livro aqui inicia a série Wafers, que é a minha série favorita de ficção científica. E a Beck Chambers, ela é tudo pra mim. E essa série aqui, gente, ela é muito especial porque ela coloca os elementos de sci-fi que eu mais gosto, né? Que é o Space Opera, que é a ficção científica ali que se passa no espaço, e ela também tem um foco na construção e no desenvolvimento dos personagens, e são personagens muito preciosos, né? Aqui nessa história a gente acompanha a Andarilha, né, que é uma nave interracial, e ela é composta por membros, então, de diversas espécies, e é muito interessante, sabe, a maneira como eles se respeitam, e eles respeitam as diferenças que há entre si. Então você aprende muito sobre diversidade, sobre ter empatia, sobre respeitar as diferenças mesmo, sabe? Ai, gente, eu tô torcendo muito pra ela gostar também desse livro. E esse aqui também faz parte de um dos livros favoritos da vida. E pra finalizar, eu acho que eu vou ser um pouquinho previsível aí. Pra quem me conhece, eu vou recomendar então Skyward, do Brandon Sanderson. Eu sei que ela gosta bastante do autor, né? E essa aqui também é uma ficção científica. E, gente, aqui a gente tem uma jornada, assim, hilária. A gente acompanha a Spencer, que é uma personagem, assim, muito icônica. E aqui a gente tem um pouquinho, assim, do que é melhor do autor, sabe? A gente tem uma história que ela é engraçada nos momentos certos, ela tem aqueles pontos também de tensão, ela tem personagens incríveis também, né? Que tem uma interação muito gostosa entre eles. E eu acho que uma das marcas do autor também é que a gente tem uma construção de universo bem intrigante aqui, que eu sei que ele vai expandir. E eu acho que a Paloma vai adorar esse livro aqui, gente. Então é isso, Paloma. Espero muito que você tenha gostado dessas recomendações e que esses livros se tornem tão especiais como é pra mim. E, mais uma vez, eu agradeço muito pelo convite. Estou ansiosa pra ver aí as suas leituras e ver o que você vai achar desses livros. Beijo! Gente, como eu amo essa menina, ela é maravilhosa e muito obrigada, Gi, por você topar participar desse negócio maluco que eu criei. Mas então vamos comentar um pouco sobre as indicações da Gi. Eu vou falar a verdade pra vocês. Primeiro, eu chamei a Gisele pra participar porque eu gosto muito dela, como eu falei pra vocês, eu sou fã, eu assisto todos os vídeos da Gi, comento curtos, tô lá sempre presente, então eu gosto muito da presença dela, sabe? Se vocês não seguem ela ainda, vão lá seguir. O canal dela está aqui na descrição desse vídeo, então por favor, vão conferir o canal dela se vocês ainda não conhecem. Mas o segundo motivo pelo qual eu chamei a Gi foi porque a nossa base de leitor, então assim, o modo como nós nos tornamos leitoras, sabe, foi bem parecido, que foi a base de fantasia e ficção científica, então o nosso gosto, a nossa base, né, de gosto é bem parecida. Eu tinha mandado meu Scooby pra Gi pra ela dar uma olhada lá, escolher livros que eu ainda não tinha lido, mas ela foi certeira em 3 livros que eu tenho muita vontade de ler de verdade. O primeiro, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, né, se eu não me engano, é um livro que veio com muito sucesso aqui pro Brasil, principalmente porque ele tá no clube da Reese Witherspoon, que é um clube muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele já tinha um hype lá fora, ele chegou com um hype bem grande aqui, só que eu ainda não tive a oportunidade de ler, simplesmente porque eu sempre espero o hype passar, e eu acho que é uma boa hora de ler esse livro, porque realmente ele se tornou o favorito de algumas pessoas que eu gosto muito de acompanhar, e ao mesmo tempo o hype já tá um pouquinho menor, então eu acho que vai ser uma ótima ler esse livro esse mês. A segunda indicação, que é a indicação da Beck Chambers, eu tenho esse livro em inglês, eu tenho o e-book dele e também, se eu não me engano, tenho o audiobook lá no Storytel. Já que eu já tenho o e-book e também tenho o audiobook disponível pra eu ler, eu acho que eu vou tentar dar uma chance de ler esse livro em inglês. Eu não sei como vai ser, porque ficção científica eu sempre evito de ler em inglês, é muito difícil, mas quem sabe, né, gente, não funciona. E a terceira indicação, que é Skyward,
Ward também é um livro que eu tenho muita vontade de ler por conta do autor. Eu amo o Brandon Sanderson. Eu li a trilogia Executores, que tem vídeo aqui no canal, caso vocês ainda não viram. Também comecei a ler a trilogia de Mistborn, a primeira geração, e nossa, que livro maravilhoso. Eu ainda não continuei, mas o primeiro pelo menos é incrível. Então eu sei que o autor é muito bom em construção de mundo, construção de personagem. Eu tô muito animada pra ler. A sorte é que, se eu não me engano, esse livro tem no Kindle Unlimited, então eu vou tentar ler nesse último mês de assinatura que eu tenho a R$1,99, né? Então eu vou aproveitar esse mês que está aí pra tentar ler esse livro também. Eu acho, dona Gisele, que esse livro é um calhamaço, se eu não me engano. Me parece que esse livro tem mais de 500 páginas, mas eu vou confirmar depois. Mas enfim, gente, eu acho que como esse é o primeiro vídeo do projeto, como é uma pessoa que eu gosto muito, eu vou tentar ler os 3. Não é garantia de que eu vá conseguir, mas pelo menos eu vou tentar. Vocês sabem que já tem vários livros pra eu ler esse mês, né? Eu fiz a tabela da TBR, então pode ser que não dê certo. Mas, gente, eu vou tentar, vou dar o meu melhor, porque realmente são 3 livros que eu tenho muita vontade de ler. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia do projeto, mas agora que o projeto vai começar e vocês vão acompanhar, então, como é que foi a minha leitura desses livros, e no final a gente se encontra novamente pra eu conversar sobre a conclusão, né? O que eu achei de todas essas leituras. Eu estou começando esse projeto, não é mesmo? Esse período de leituras com o livro Skyward, do Brandon Sanderson. É um livro que eu tenho quase certeza que eu vou gostar. Eu aproveitei, né, como eu falei pra vocês, esse é o meu último mês de assinatura do Kindle Unlimited por R$1,99 e eu não vou renovar depois disso porque eu não tenho R$20 todo mês pra ficar colocando no Kindle Unlimited, então eu peguei ele logo de cara, porque ele é um livro meio grande, então eu quero garantir que eu consiga ler. Ontem foi o dia que eu comecei e eu consegui chegar na primeira parte, né, finalizei a primeira parte, que era mais ou menos 10% do livro. Agora eu já estou em 20%, então eu acho que eu vou conseguir ler esse livro se eu me esforçar até, assim, uma semana mais ou menos. Uma coisa que eu já esperava é que ele fosse fluido, porque se tem uma coisa que o Brandon Sanderson sabe fazer é escrever histórias fluidas, mesmo que sejam meio complexas. Eu já li a trilogia Executores e é basicamente a mesma coisa. É como se fosse, assim, uma ficção científica elaborada, mas ainda assim muito natural e muito fluida na escrita do Brandon Sanderson, então eu tô animada pra ler. Até agora eu consegui ter algumas experiências aí com esse livro, então eu conheci a nossa protagonista, a Spensa, consegui entender como que funciona mais ou menos esse mundo, porque ficção científica sempre demora um pouquinho pra gente entender, né? Mas esses 20% já deu pra começar a entender como é que funciona tudo. E agora é que eu acho que vai começar realmente a história, a ação, porque ela conseguiu realizar algumas coisas e aí a história vai meio que seguir um caminho. Eu tô animada pra esse livro, eu tô gostando, foi uma ótima primeira experiência com ele. Então, assim, a minha primeira impressão é muito boa. Então, é isso aí, vamos ver. Eu vou atualizando vocês conforme eu for avançando. Talvez quando eu terminar a segunda parte eu volto aqui, não sei quando isso vai ser, mas a gente vai conversando. Pessoal, cheguei na terceira parte. E a terceira parte é na página 209. 35% só na página 209. Realmente é um grande calhamaço. Mas eu tô... O que é que aconteceu? Juro, esse último capítulo foi uma confusão louca. Nesse livro nós temos uma batalha acontecendo, então existem 2 raças em guerra, os humanos e os Krell, que é como se fosse... Eu sei que o nome é engraçado, mas é como se fossem alienígenas, né? O último capítulo foi uma batalha muito louca, ação, naves, tiros... O que é que rolou, sabe? Mas eu tô gostando, eu ainda tô animada. Eu acabei de pegar o livro pra ler, então assim, eu li um capítulo e cheguei na terceira parte. Eu devia ter lido esse capítulo ontem, mas eu nem me toquei. Então agora eu vou começar a terceira parte, vou seguir um pouco mais pra ver até onde eu consigo chegar. Pra onde é que essa história está me levando? Não sei, mas estou começando a ficar meio intrigada. Então, é isso aí. Gente, atualização de leitura. Faz muito tempo que eu não pego esse livro, assim, faz dias que eu não pego esse livro pra ler. Eu cheguei na quarta parte. Gente, de acordo com o meu
meu Kindle, eu li 330 páginas. Eu estou em 50% do livro. Ou seja, eu tenho mais 300 páginas pra ler. Eu tava no Twitter esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, e o Lucas, que é um autor nacional, ele fez um tweet sobre o Brandon Sanderson que eu nunca vi, um tweet assim mais perfeito pra definir o autor e definir essa minha leitura. O tweet era mais ou menos assim: o problema do Brandon Sanderson é que ele escreve um livro onde você ama as 200 primeiras páginas, aí existe um meio que tem umas 800 páginas que nada acontece, e aí as últimas 200 páginas você fica completamente desesperado, tipo, ele joga todos os plot twists ali no final. Eu sinto que esse tweet nunca foi mais perfeito, entendeu? É justamente isso que acontece com o autor e com esse livro, porque sabe quando você tá gostando da história, mas ao mesmo tempo você já tá cansado? Parece que eu tô cansada. Eu li 300 páginas e tantas coisas já aconteceram, ao mesmo tempo que nada realmente aconteceu, que parece que eu tô meio cansada já, sabe, de tudo que tá acontecendo, de tudo que não tá acontecendo, talvez. Mas eu sei lá, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, sabe? Eu literalmente não tenho a mínima ideia de onde vai dar esse primeiro livro. Eu não sei nem se ele é uma duologia, se é uma trilogia, eu não sei. Eu só sei que esse livro tem continuação. Pelo que eu ouvi falar, ele tem continuação. Eu sei lá, gente, eu tô de certa forma curiosa pra saber onde a história vai dar, mas ao mesmo tempo eu já tô meio cansada dela, sabe? Eu gostaria que esse livro tivesse sido dividido em dois, talvez. Logo nessa terceira parte, acho que o último parágrafo da terceira parte é um parágrafo que teria finalizado um livro muito bem, sabe? Tipo, fechado ali o primeiro volume. E a partir da quarta parte a gente teria um segundo volume. Então, dividir o livro em dois. Mas enfim, eu vou ler um pouquinho mais agora. Eu tô lendo outros 2 livros, então por isso que faz dias que eu não pego pra ler. Mas eu não sei, gente. Vamos ver se essa minha situação vai mudar. Se o final realmente vai ser extremamente desesperador, que eu acho que vai ser, sim. Mas aí depois eu volto pra comentar com vocês. Falei que tava cansada, né? Da história, mas tô o quê? Pagando a minha língua, porque sentei pra ler e consegui ler 10% do livro, gente. Não vou parar de ler agora, vou forçar um pouquinho mais. Vou ver até onde eu consigo chegar. Depois eu conto pra vocês. Gente, eu não sei o que falar do final desse livro. Eu tô sem palavras, foi insano. Da última vez que eu falei com vocês, eu nem lembro o que é que eu falei, porque eu esqueci de ver o vídeo antes de começar a gravar esse, tá? Mas enfim. Hoje eu peguei, faltavam só 25% pra eu terminar o livro. Peguei hoje, falei, bom, hoje é sexta-feira, então vou sentar, vou terminar esse livro. E cara, esses 25% foram completamente insanos. Insanos. Eu já tava esperando que no final desse livro o Brandon Sanderson ia aloprar, sabe? Ia colocar umas coisas muito malucas. E foi, gente. Foi ação do início ao fim. Não parou em nenhum momento. A gente não consegue parar pra descansar, pra pensar o que tá acontecendo, sabe? E no final, a gente finalmente entende as coisas. No final. Tipo, o último capítulo, a gente entende o que é que estava acontecendo esse tempo todo no livro. Eu tô muito animada pro próximo volume. Eu não consigo, assim, parar de pensar nele. Eu preciso do próximo volume. Só que a gente não tem aqui. A gente não tem publicado aqui no Brasil. Eu não sei como que tá a situação do Brandon Sanderson. Não sei quando que vai lançar. Não sei mais nada. Não sei de nada. Eu só sei que, no final, eu sou muito levada à emoção. Então, se eu fosse classificar esse livro agora, eu daria 5 estrelas perfeito. Só que eu tenho que lembrar que não foi assim a leitura inteira, sabe? Porque ele tem, acho que mais de 500 páginas. Deixa eu ver aqui pelo meu Kindle. Ele tem 600 páginas. E no último capítulo é que a gente entende o que acontece. Nos últimos 25% do livro é que a gente tem ação do começo ao fim. Então a gente começa meio que refletir, sabe? Sobre tudo aquilo que a gente aprendeu no início do livro. O primeiro volume é sempre mais explicativo, né? A gente tem que entender o que levou a personagem ao ponto que ela tá, né? Eu entendo, mas eu acho que eu vou dar 4 estrelas pra esse livro, ou 4 estrelas e meia, talvez. Acho que 4, né? Porque aí no segundo livro, eu sinto que ele vai ser melhor, aí eu posso dar 5 estrelas. Saibam apenas que essa é a minha reação 10 segundos depois de terminar o livro. Eu peguei o celular pra gravar, então eu estou completamente enlouquecida. É isso aí. Quem é essa pessoa arrumada em frente às câmeras, não é mesmo? Nossa, vocês acham que vocês até já esqueceram qual é a minha cara arrumada. Tão bagaceira que eu apareci nesses vlogs. Estou aqui para falar sobre a minha opinião final, definitiva, de Skyward. Eu acho que pelo vlog já deu pra perceber quais foram as minhas reações durante a leitura. Eu comecei a ler sem saber exatamente do que se tratava. Eu só vi o resumo que a própria Gi deu pra gente aqui no início do vídeo. Era um livro que eu tinha muita vontade de ler já, porque eu gosto muito do Brandon Sanderson, eu acho um autor incrível.
incrível. Só que eu não exatamente tinha procurado, sabe? Eu tava tão focada em outras séries do autor que eu tinha deixado essa de lado. Mas o início fisga bem o leitor. Isso é uma coisa que o Brandon Sanderson sabe fazer. O meio do livro foi meio parado, mas eu não exatamente culpo o livro, sabe? Eu não acho que foi uma coisa que não foi pensada, porque pra gente entender o livro, pra gente chegar no final e ter uma continuação decente, a gente precisava ter visto a rotina da Spensa, que é a nossa protagonista. Então a gente precisava ter visto como ela aprendeu a ser a pessoa que vai ser extremamente necessária no segundo livro. Não vou falar nada de spoiler aqui, mas o meio do livro é basicamente a rotina da Spensa. Basicamente como ela passou os seus dias. Então o meio foi meio morno, assim, sabe? Aconteceram algumas coisas aí, claro, pra deixar o leitor interessado. Então alguns picos dentro desse miolo aí do livro foram pequenos pontos apenas pra deixar o leitor interessado pra chegar até o final. Então é clássico do Brandon Sanderson, como a gente também já conversou nesse vlog. Por fim, gente, eu preciso dizer que o final foi insano. Como vocês podem ver naquele vídeo que eu acabo de terminar o livro e eu venho conversar com vocês, porque realmente foi muito insano. A gente entende tudo aquilo que a gente aprendeu no livro inteiro, a gente entende no finalzinho porque é que as coisas são do jeito que são, sabe? Eu tinha falado pra vocês que eu ia dar 4 estrelas e foi a nota que eu dei, porque eu quero deixar em aberto aí, né, essas 5 estrelas pro segundo volume, que eu acho que tem muito potencial de ser maravilhoso. Já está lançado lá fora. Eu falei com a Gi logo depois que eu terminei essa leitura pra ver se ela sabia, se ela tinha alguma ideia de como que ia sair a continuação. Eles não respondem, eles não dão uma previsão de lançamento desse livro, do segundo volume, e ela falou que ia lá encher o saco deles de novo pra saber se eles tinham alguma previsão. O primeiro livro, ele fecha muito bem, então, assim, você sabe que vai ter uma continuação, você espera que tenha uma continuação, mas ele ainda fecha muito bem, sabe? Então o final, ele deixa entender que algo mais vai acontecer, mas a gente não exatamente sabe como. O Brandon Sanderson não colocou um cliffhanger muito pesado ali, né? Então ele não deixou uma situação muito em aberto pra que ela fosse continuada no segundo volume. A Spensa, como protagonista, apesar dela ser muito impulsiva, muito, o que seria uma coisa que poderia me incomodar demais, mas o que eu gosto na Spensa é que ela sabe que ela tá fazendo as coisas erradas. Ela não é aquela personagem que acredita fielmente que está fazendo a coisa certa. Ela tem uma atitude impulsiva, ela faz uma coisa muito errada, depois ela fica se martirizando por isso, sabe? Eu gosto muito dessa dúvida dentro da Spensa, sabe? O fato de que ela não consegue se segurar pra fazer na hora, mas porque é uma consequência do modo como ela foi tratada a vida inteira. Então ela não é assim porque ela quer, ela é assim porque ela foi criada pra ser assim. E eu preciso dizer, gente, que os personagens secundários dessa história, que eu acho que nem deveriam ser personagens secundários, eu acho que eles deveriam ser considerados protagonistas também, são maravilhosos. Eu gosto de todo mundo. A Spensa, ela quer ser uma piloto, então ela está envolvida com essa questão da equipe dela. Então, eles têm um tipo de conexão que a gente gostaria de ter com os outros. Então, um tipo de conexão que eu mesma gostaria de ter com outras pessoas. Eu gostaria de ter essa amizade, essa lealdade tão firme que a gente faz de tudo pra proteger quem está trabalhando com a gente, sabe? Então, isso é muito importante. O livro é muito bem construído, o mundo é muito bem construído, a história tem um plot muito legal. Sabe quando você vai lendo o livro e você vai criando pequenas teorias? Nossa, acho que isso aqui vai acontecer, ou talvez seja isso. E no final foi uma coisa que eu nem tinha imaginado. É o meu tipo de reação favorito. Eu amo me surpreender com o livro, juro. E esse foi muito bom. No final, realmente me surpreendi. Dei 4 estrelas apenas porque eu quero que o segundo seja 5 estrelas. A primeira leitura indicada pela Gi foi certeira. Gostei muito, muito, muito mesmo. Olá, gente! Eu jurava que eu já tinha sentado para conversar com vocês sobre a minha leitura de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Eu nunca vou saber se esse é o título certo, mas enfim, eu achei que eu já tinha vindo conversar com vocês e aparentemente não. Os únicos clipes que eu gravei foram clipes que eu não falei nada, etc, como vocês puderam ver. A Gi, lá no início do vídeo, explicou pra gente do que é que se fala, né, do que é que se trata essa história, mas a gente vai acompanhar o crew
Eu não sei qual que é a palavra exata em português, mas é como se fosse a equipe que vive nessa nave específica, então nós vamos acompanhar a vida deles e o trabalho que eles vão fazer no espaço. Logo no início a gente já começa a entender o quão boa é a construção de mundo, de personagens da Beck Chambers. Juro, eu estou completamente chocada com isso e é muito real, assim, o mundo que ela constrói é muito maravilhoso, é muito completo, as personagens são várias espécies diferentes que ela cria e eu fiquei chocada em saber que ela criou características específicas pra cada uma, sabe, histórias de cada uma. Nessa parte o livro está impecável. A gente começa acompanhando a Rosemary, que tecnicamente é a protagonista, mas todas as personagens dessa nave, que vivem nessa nave, são protagonistas porque eles são como se fossem uma família, eles trabalham juntos, eles vivem juntos, então a gente tá literalmente acompanhando a vida deles juntos, sabe, assim, todo mundo misturado ali. É bem legal nessa parte, realmente não tenho reclamação a fazer. Como vocês puderam ver aí pelos vídeos que eu coloquei, eu já chorei 2 vezes com esse livro e eu não consigo explicar por quê. Eu tô achando uma história tão delicada, tão maravilhosa, é uma história totalmente acolhedora, me passa um sentimento tão bom que eu chorei em 2 partes diferentes. Foi aquele tipo de choro que você tá lendo a história e de repente você tá chorando, você nem percebeu. Não foram situações tristes, é porque foram situações tão bonitas que eu comecei a chorar do nada. Isso não acontece comigo, não choro à toa, então não sei o que aconteceu, mas isso pra mim é um ponto muito positivo, porque a história é extremamente maravilhosa. Sério, eu estou completamente rendida por esse livro. Eu acho que, assim, eu tô em 60% já do livro. Talvez possa dizer pra vocês que eu estou gostando mais do que Skyward, que foi o outro livro que eu li. Porque, eu não sei, gente, eu sou muito soft com histórias que são aquela família escolhida, sabe? Que pessoas escolhem ter aquela família, e eu sou muito rendida pra isso. Sério, eu tô amando o livro. E a parte de ficção científica, gente, é genial, juro, é muito bem construída. Tem um vídeo da Gisele que eu vou deixar marcado no card pra vocês verem, porque eu assisti e fiquei chocada. É um vídeo de curiosidades sobre a Beck Chambers, que é a autora. Ela juntou várias curiosidades da vida da autora e dá pra entender por que é que a parte de ficção científica dela é tão bem construída. Esse crew, essa nave, eles fazem buracos de minhoca, sabe? Então, eles são pagos pra criar buracos de minhoca dentro do lado do espaço, onde as pessoas podem viajar. A minha única ressalva com esse livro é que eu estou ouvindo, né? E aí eu vou acompanhando no Kindle só pra atualizar os capítulos pra eu saber quantos % eu tô. E esse livro é um dos livros com os capítulos mais longos que eu já peguei na minha vida. Quando eu pego assim pra ouvir, sabe, até no Kindle mesmo, são capítulos de 45 minutos, de 55 minutos, de 1 hora, e por isso é que eu consigo ler um capítulo por dia só, porque eu tô lendo à noite. Eu não tô conseguindo ler esse livro de dia porque ele me passa aquela vibe noturna. Eu não sei explicar pra vocês, gente, eu sou estranha, mas é como se fosse assim, como eles estão no espaço, é tudo escuro lá, sabe? Eles não estão perto do sol, por exemplo, onde eles têm uma luminosidade de uma estrela. Então é meio que tudo é escuro. O vácuo do espaço é escuro. Então eu só consigo ler à noite. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas essa é a minha atualização. Eu estou em 60% do livro, estou completamente rendida por ele, estou amando. Não sei pra onde esse livro está me levando, mas eu espero que seja maravilhoso. Mas a gente nem vê o tempo passar, eu começo a ouvir e eu nem vejo o tempo passar, então sério. E essa é a minha atualização de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Só rapidão falando pra vocês sobre Um Lugar Bem Longe Daqui. O livro está parado, tá? Eu li até a página 70, mais ou menos, mas aí eu parei. Estou focando nesse agora, e aí depois, quando eu terminar esse, eu volto pro outro. Então é só pra vocês saberem como que está a minha leitura, basicamente. E aí, queridos, estou de volta pra gente conversar, então, sobre uma das melhores leituras do ano, possivelmente uma das melhores leituras da minha vida. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti lendo A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Ai, gente, eu tô apaixonada. Esse livro foi muito difícil pra mim fazer vídeos entre a minha leitura, então eu comecei a ler só depois que eu fui lembrar que eu não tinha falado nada pra vocês, que foi esse clipe que vocês acabaram de ver. E depois disso, eu li completamente entretida e completamente fixada na história. Acabei nem fazendo mais vídeos sobre esse livro, só no final, literalmente quando eu finalizei
finalizei a última frase do livro, que eu gravei o vídeo falando pra vocês que ele tinha sido perfeito, porque sim, eu acho esse livro perfeito. Gente, eu não consigo explicar pra vocês o porquê do meu amor por esse livro. Assim, na verdade, eu consigo. Esse livro pegou num ponto muito mais do que um ponto racional, sabe? Ele é muito mais do que um livro que eu amei. Ele fez alguma coisa aqui dentro do meu coraçãozinho que eu tô completamente rendida por ele. Primeiro que, gente, ler um livro em que a diversidade tá tão intrínseca na história que fica completamente natural, como deveria ser desde o início, é extremamente gratificante, satisfatório, maravilhoso, sério. É muito, muito bom. Essa parte da autora foi extremamente maravilhosa. Eu acho que eu já falei tudo isso pra vocês, eu nem vi o vídeo antes, porque, sério, gente, eu não consigo nem me explicar pra vocês. O relacionamento de cada personagem com o outro, a família que eles criam. Gente, eu sou completamente soft pra livros que falam de família escolhida, como eu falei pra vocês, o fato de você escolher uma família e de você ter pessoas que você ama junto com você. Fora que a parte da ficção científica foi muito boa também. Então, a minha opinião final é a mesma opinião que eu tinha no meio do livro. Esse livro é maravilhoso. Nossa, eu quero recomendar pra todo mundo, porque ele é mais do que um livro de ficção científica. Ele é um livro sobre a natureza humana e sobre a natureza no geral, sabe? Como se a gente fosse analisar a forma como a gente se relaciona com outras pessoas e a forma como a gente se relacionaria com outras espécies. A autora cria reflexões muito importantes e, cara, é uma coisa tão natural e uma coisa tão maravilhosa que a autora faz dentro da história que eu comecei a chorar do nada. Gente, sério, eu tava lendo a cena, quando eu vi eu tava chorando, porque é tão emocionante, você fica tão envolvido com o que tá acontecendo, que você começa a nem perceber que você não tá lendo algo real, que você não tá envolvido com algo real, sabe? Eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse livro, a não ser que é perfeito. Foi sim uma das minhas melhores leituras do ano. Foi uma das melhores leituras da minha vida, juro pra vocês. Eu nunca senti o que eu senti lendo esse livro. Então, é isso aí. Eu não sei mais o que falar pra vocês, a não ser que a Gisele acertou, juro. Obrigada, Gi, por você me indicar e me apresentar esse livro que eu tinha vontade de ler já, mas que eu não sabia que ia ser tão maravilhoso quanto foi. Eu tô muito rendida, gente. 5 estrelas, perfeito, favoritado, maravilhoso. Como vocês viram aí, faz 84 anos que eu não pego um lugar bem longe daqui pra ler. Só que assim, gente, deixa eu me explicar. Eu tinha vontade de ler esse livro, mas eu sabia que era um drama. E eu não gosto de dramas, eu não gosto de ler livros tristes, não gosto de chorar, eu não gosto desse sofrimento, sabe, que os livros às vezes passam pra gente. Então, quando eu comecei a ler, eu já fiquei meio apreensiva, porque é uma história bem dramática. Logo no início, eu já fiquei extremamente desconfortável, no ponto de que eu não queria pegar o livro pra ler. Por isso é que eu fiquei 84 anos sem pegar essa leitura. Então eu quero me esforçar um pouquinho pra ler, porque às vezes eu saio da minha zona de conforto, às vezes eu me sinto desconfortável em ler alguma coisa, mas ainda assim pode ser um livro bom, pode ser um livro que me agrade, né? Então queria dar uma chance. Então eu peguei pra ler, ontem eu já comecei a ler e peguei um pouquinho mais firme assim na leitura, sabe? E eu estou na página 136, parei agora porque eu vou começar a segunda parte, não hoje, porque eu acho que já deu a minha cota de um lugar bem longe daqui. Eu preciso ser bem sincera com vocês, né? Porque esse vlog aqui, na verdade, esse vídeo inteiro é com o objetivo de eu ser sincera, sabe? Por mais que seja uma amiga minha que esteja escolhendo as minhas leituras, que é o caso da Gi, eu ainda preciso ser sincera com vocês com relação à minha opinião. E pra falar a verdade verdadeira, eu não estou gostando muito desse livro. Como eu falei, é um gênero que já não me agrada. Eu queria sair da minha zona de conforto, mas ainda assim ele está bem
bem desconfortável pra mim. Nessa primeira parte, a gente conhece a Kia e o fato dela ter sido abandonada, e isso tá na sinopse, tá? Não é spoiler pra vocês. A Kia foi abandonada pela família, então ela tem que se virar, crescer, né, sozinha no brejo, que é onde ela mora. A Kia era uma criança, então acho que ela tinha 6 anos, alguma coisa assim. E a gente vai acompanhar nessa primeira parte até ela completar 15 anos. E nisso a gente vai acompanhando a vida dela, a rotina, né, que ela cria pra ela mesma, o amadurecimento que vai acontecendo. Então, ela crescendo, basicamente. Só que lá pra página 90, até um pouquinho antes, ela encontra um interesse amoroso aí, um carinha, e ela começa a entender o que é o amor, o que é a paixão por outra pessoa. Pra ser bem sincera com vocês, eu fiquei extremamente indiferente nessa parte, porque eu já comentei aqui no canal que a descoberta do primeiro amor é um assunto que não me atrai em nada, nada. Eu não gosto de ler sobre isso. Essa parte da página, vou pôr página 80 mais ou menos, que é quando ela começa a sentir algumas coisas aí mais intensas, né? Então, da página 80 até a página 130, eu fiquei extremamente indiferente com o que estava acontecendo, porque não me interessa saber da vida amorosa dela, sabe? Faz parte da vida da Kia, eu sei disso, faz parte dela como pessoa, como mulher, porque ela está se tornando uma mulher adulta, então é muito natural que ela encontre o amor, mas pra mim isso não faz diferença alguma. Gostaria que o livro não tivesse, assim, focado tanto nessa parte? Gostaria, mas entendo porque fez, entendo porque está na história, porque assim, é uma forma dela amadurecer também, é outra forma, outro aspecto da vida humana que ela precisava conhecer, sabe? Então eu entendo porque está ali, mas sendo extremamente sincera com vocês, fiquei extremamente indiferente nessas últimas, sei lá, 50, 60 páginas. Por isso é que eu vou parar agora na parte 2, não tô exatamente a fim de continuar lendo, então é basicamente isso aí. Essa é a minha primeira impressão do livro, porque eu não tinha falado pra vocês o que é que eu tava achando. Vamos ver onde que vai dar, sabe? Mas é isso aí, gente. Não tô apaixonada pelo livro, não. Gente, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Eu pensei muito tempo antes de vir aqui falar com vocês, eu pensei se eu deveria tomar essa decisão. Eu acho que eu vou abandonar um lugar bem longe daqui. Mas eu quero me explicar pra vocês porque é uma situação meio peculiar. É um livro bem escrito, é um livro que tem a escrita fluida, natural, os capítulos são curtos, é um livro fácil de ler, relativamente fácil de ler, com relação à estrutura. Mas com relação à história, eu não sei se vocês já conseguiram, sabe, entender qual é o meu tipo de gosto, qual é o tipo de livro que eu gosto de ler, que eu consigo ler. Eu preciso me explicar pra vocês porque esse livro, ele é um bom livro que tem tudo para que eu não goste. Todos os elementos dessa história estão extremamente desconfortáveis para mim de ler. Eu não tenho vontade alguma de pegar o livro para ler. Quando eu pego, eu não consigo gostar da história porque é um livro muito bom, cheio de elementos que eu não gosto. O livro ele vai contar sobre a Kia, como a gente já conversou 1000 vezes. E eu achei que esse livro, ele era um drama, eu já sabia disso antes de começar a ler, tá? Mas eu achei que ele fosse focar na questão da família, na questão do abandono, do fato de que ela teve que amadurecer sozinha, que ela teve que se desenvolver como pessoa, como ser humano sozinha. Eu achei que fosse tomar esse tipo de caminho na história. Mas na verdade a autora pegou um caminho completamente diferente e eu fui ler na sinopse, tá escrito aqui. Tecnicamente, eu que não vi. Ela está falando aqui na sinopse, quer ver? Quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kia se permite tentar uma nova vida, até que o impensável acontece. Eu gosto muito de livros de romance, eu leio vários livros de romance, mas esse daqui tem todos os elementos que eu não gosto. Então, como eu falei pra vocês no último clipe, ele fala sobre a descoberta do primeiro amor. São dois caras gostando da Kia, o que é um triângulo amoroso, e gente, se tem uma coisa que eu odeio em história, é triângulo amoroso, sabe? Então, cada vez que eu pego esse livro pra ler, ele apresenta mais um elemento que eu não gosto. E eu tô, sinceramente, de saco cheio dessa história. Eu tô muito triste, eu forcei, eu juro pra vocês que eu forcei, sabe? Faz vários dias que eu tô lendo e eu não consigo gostar, eu não consigo gostar. Se fosse por mim, eu já teria abandonado esse livro bem antes, mas eu acho que eu forcei pra ver onde que ia dar. Eu não me interesso pra saber o que é que vai acontecer, porque tem alguns livros que eles são extremamente desconfortáveis pra mim, mas ao mesmo tempo eu estou saindo da minha
minha zona de conforto porque eu me sinto curiosa pra saber o que vai acontecer no futuro. E esse livro não me apresenta nada disso. Esse livro, ele tem flashbacks, então assim, ele intercala a história de presente com o passado. E eu não gosto de histórias que fazem isso, eu não gosto de narrativa flashback, então é outra coisa que tá me incomodando. Só que ao mesmo tempo existe um crime, então a gente vai acompanhar a solução desse crime, né? Os xerifes da cidade estão tentando descobrir o que é que aconteceu pra essa pessoa morrer. Eu não tenho curiosidade alguma de saber o que aconteceu, porque eu sei que essa pessoa está envolvida na história. E simplesmente, gente, eu não gostei. Não gostei, não curti, eu não tenho vontade de ler. Eu tô simplesmente lendo esse livro por obrigação, por conta do projeto. Eu decidi abandonar, porque por mais que eu tenha criado esse projeto, né, essa coisa louca de outras pessoas escolherem as minhas leituras, eu queria dar uma chance, eu dei uma chance, eu li 160 páginas e não me conquistou de forma alguma, sabe? Por isso é que eu estou abandonando. Gi, me desculpa, a sua indicação foi muito boa, eu realmente tinha vontade de ler esse livro, eu só não esperava que ele fosse me entregar o que ele me entregou, e é por isso que eu estou abandonando Um Lugar Bem Longe Daqui. Me desculpa todo mundo que gosta desse livro, mas simplesmente não me desce. Aproveitei já que eu tava sentada aqui, né, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já abandonei Um Lugar Bem Longe Daqui, então eu acho que nada mais justo do que eu sentar aqui e falar pra vocês a minha opinião final, mas é muito estressante pra mim e é muito triste abandonar esse livro, porque eu não tenho problemas em abandonar livros, eu abandono mesmo, eu acho que a minha vida é muito curta pra ficar presa em histórias que não estão me agradando. Eu quero ser feliz, sabe? Eu quero sim sair da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu quero ficar ligada com a história do livro, então eu não tenho problema em abandonar livros. Mas esse eu fiquei muito triste em abandonar, porque era uma história que eu já queria ler há bastante tempo. Eu criei uma certa expectativa na minha cabeça sobre essa história que estava completamente distorcida. Eu não sei de onde é que eu tirei que a história falaria sobre família. Gente, eu acabei de falar pra vocês no vídeo, quer dizer, passou um tempo já, mas eu falei pra vocês que o fato de eu amar tanto A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil é o fato de que fala sobre família, de você achar a sua própria família, sabe? Não a família de sangue, mas aquela família que você escolhe ter com você pra sempre. E eu criei essa expectativa na minha cabeça de que Um Lugar Bem Longe Daqui falaria sobre isso, o fato de que a Kia teria sido abandonada por toda a sua família de sangue, mas que no meio do caminho ela ia encontrar uma família de coração. E eu acabei não lendo a sinopse do livro em nenhum momento. Gente, eu sempre leio sinopse de livro, porque se eu tivesse lido a sinopse desse livro, ele teria me poupado uma dor de cabeça de abandonar e de chegar aqui pra vocês e falar que eu abandonei um livro que foi me indicado por uma amiga. E é por isso que eu sempre leio a sinopse dos livros, porque a sinopse, ela me dá uma ideia geral do que tá escrito ali. Por mais que seja uma ideia muito resumida, eu ainda consigo identificar elementos que eu não vou gostar de ler, que é o caso do triângulo amoroso, e eu achei bem clichê por sinal, e o fato de que não tem nada a ver com o que eu achava que o livro era sobre. Sério, gente, eu não sei o que aconteceu, eu criei uma expectativa completamente distorcida na minha cabeça. É muito triste falar que eu abandonei, mas eu abandonei. Final dessa experiência super maluca que eu tive esse mês, de ler livros que foram indicados por uma pessoa que eu gosto muito, foi uma ótima experiência, sabe? Tão positiva. E nesse primeiro vídeo, ter um livro que eu gostei, um livro que eu amei demais e um livro que eu abandonei, eu acho que é tão eu. E eu acho que, na verdade, esse primeiro vídeo, ele representa muito bem o que é a vida da Paloma como leitora. Eu vou aproveitar esse finalzinho aqui agora pra finalizar esse vídeo. Eu quero muito que vocês comentem o que é que vocês acharam dessa experiência. Se vocês têm alguma sugestão, gente, alguma crítica construtiva, por favor, pra falar sobre esse vídeo, porque como eu falei pra vocês lá no início, é tudo uma experiência. Esse primeiro vídeo, ele vai ser como uma primeira experiência, uma primeira impressão de tudo, pra que eu possa ir me adaptando depois, talvez mudando alguma coisa aqui, alguma coisa ali, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que conversar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar esse tempo todo. Eu li muitos livros fora da minha TBR, a minha TBR mesmo de setembro foi completamente flopada, mas eu não me arrependo de nada, porque foram livros que vão com certeza acrescentar coisas na minha vida, sabe? Por último, gente, eu queria muito agradecer a Gisele de novo por topar fazer isso comigo, sabe? Eu sei que é muito difícil a gente colocar os nossos livros favoritos assim no mundo pra outras pessoas criticarem, mas enfim, eu espero muito que a Gi tenha gostado dessa experiência. E é isso aí, gente, agora eu fico por aqui mesmo. Eu sei que esse vídeo ficou super longo, mas foi uma experiência muito positiva pra mim e eu espero que tenha sido uma experiência muito positiva pra vocês. Skyward eu dei 4 estrelas, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil eu dei 5 estrelas, favoritado, maravilhoso, e Um Lugar Bem Longe Daqui eu acabei abandonando. Curta esse vídeo se você curtiu tudo o que aconteceu, se inscreva aqui no canal porque já sabe, vai ter projeto novo, vai ter episódio
novo episódio, talvez a gente deva chamar de episódio, não sei. Aproveitem esse mês de outubro que tá cheio de vídeo bom, tá cheio de vídeo, gente, muito bom, saindo a cada 2 dias aqui e lá no canal da Gisele, tá? Então, deu super certo. Até o projeto com a Gisele, gente, que maravilhoso. Mas eu fico por aqui, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!